E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui com a Laís, com a Fernanda e com o Matheus, que a gente vai falar de um livro. O livro se chama O Sonho de Mendeleev. E cada um vai falar um pouco sobre o assunto do livro e o que achou também, se gostou, se não gostou. E é isso. Vinheta agora. Antes da gente falar sobre Mendeleev, a gente vai voltar um pouco aos pensamentos científicos da Grécia Antiga. E uma das maiores teorias dessa época, porque eles começaram a pensar sobre qual era a matéria que constituía todas as coisas do universo. Uma das melhores e maiores teorias foi a de Empédocles, que ele disse que haviam 4 elementos que constituíam tudo no universo. Seria a água, o ar, o fogo e a terra. Depois veio Aristóteles, que falou que esses 4 elementos eles tinham um lugar X no universo. A terra ficaria no centro de tudo, depois viria a água, o ar e o fogo, que também representava a energia. Depois disso veio a alquimia, que era uma junção das matérias, dos conhecimentos. Juntava medicina, química, religião, entre outras matérias. A alquimia, o foco central dela, seria guiado pela pedra filosofal, que no caso até surgiu o Harry Potter, a gente trouxe como exemplo para vocês, que foi inspirado na pedra filosofal lá da alquimia. Essa pedra ela conseguia transformar metais inferiores em ouro e também dar os poderes do Elixir, que era um remédio que curava todas as doenças, dava vida longa ou até mesmo a vida eterna. Então, galera, eu vou falar sobre Paracelso. Paracelso conhecia muito bem as propriedades e as manipulações dos minerais, porque ele trabalhou com seu pai, que era um alquimista, tanto prático como teórico. Ele dava aula na universidade. E ele foi atrás do conhecimento acadêmico, só que ele percebeu que estava muito ultrapassado por conta das raízes medievais e por conta das ideias de Aristóteles. E ele também acreditava na iatroquímica, que a química era o servo da ciência. E ele queria transformar a medicina em uma ciência. Ele falava também que a alquimia estava muito ultrapassada, querendo focar só em produzir ouro, e era hora de focar em remédios, em manipulações, por uma certa doença. Ele curou muitas pessoas e ele ficou muito famoso na época. E eu conhecia muito bem os compostos químicos. A partir daí a ciência foi levada mais a sério. A descoberta como acontecia o fenômeno do arco-íris, a balança. Aí ele quebrou a ideia de 4 elementos porque ele descobriu que o ar tinha peso. Descobertos os óculos para miopia, ele aperfeiçoou o telescópio. Vou falar de Van Helmont. Ele nasceu em 1577, então por volta de 1600 ele era formado em medicina, só que ele fazia muitos experimentos na área de ciências. E um experimento que ele fez que teve maior destaque, foi pegar uma quantidade de terra, colocar em um vaso de cerâmica, e ele plantou um tipo de planta lá e regou com uma determinada quantidade de água também que ele sabia. E ele percebeu que quando essa planta ia crescendo, a água ia diminuindo, pois para germinar, hoje a gente sabe disso, mas na época o conceito de ar, água, como já falado aqui, era muito abstrato. Apesar de não ter muito conhecimento sobre o ar, Van Helmont percebeu que ele era muito importante nas transformações. Gente, agora eu vou falar sobre Lavoisier. Ele foi conhecido como Newton da Química. Ele se casou com Anne Marie e ela aprendeu inglês para poder apresentar os artigos para o marido. Lavoisier fez experimentos como o dos 4 elementos, onde ele descobriu que não era nada daquilo, a água não se transformava em outro elemento. Ele fez um experimento de mais de 100 dias fervendo água e com um aparelho tipo um condensador que ele viu que a água evaporava, ia para outro recipiente onde se transformava em água líquida de volta e no final do frasco ficou vários
pontinhos de terra. Ele viu que nesse frasco o peso da terra mais o peso da água nesse outro frasco era o mesmo peso dos dois juntos antes do experimento. Então ele viu que a água só simplesmente se separava da terra, ela não se transformava em terra. Lavoisier ele fez o experimento da teoria da combustão, onde ele viu que o oxigênio se prendia ao ferro que formava ferrugem. Ele não sabia que o elemento era oxigênio, por isso ele deu esse nome para ele. Depois disso, Dalton descobriu o peso dos elementos. Berzelius descobriu que eles tinham afinidades elétricas como um polo positivo e um polo negativo, sabendo que o oxigênio estava no polo mais negativo. Então a gente finalmente chegou na parte que a gente fala de Mendeleev. Bom, finalmente a gente chegou na parte de Mendeleev, mas mesmo sendo só no final do livro, toda essa história que a gente contou foi essencial para que ele descobrisse e para ele ficar tão famoso assim, tudo importa. Então, logo após o início da adolescência, houve muita tragédia na vida de Mendeleev, porque o pai dele faleceu e menos de um ano depois a fábrica de vidro da sua mãe pegou fogo. Foi quando ela decidiu pegar os dois filhos mais novos, que era Dmitri e Lisa, a irmã dele, e levar para Moscou para que Dmitri tivesse a chance de entrar na universidade, já que ela tinha visto seu filho realmente uma mente brilhante. Chegando em Moscou, ele teve dificuldade para entrar na universidade, pois ele era do interior e não tinha cota. Mas logo em seguida a mãe dele descobriu que o pedagogo da universidade era um amigo do pai dele. E então botou ele lá dentro. Ele fazia ciências naturais e matemática. Então, gente, 2 anos depois que ele estava na universidade, ele ficou doente e foi internado no hospital local, como ele não tinha família, né? E aí disseram que ele tinha tuberculose, tinha pouco tempo de... porque no caso, como ele não tinha família, ele ficou no instituto mesmo sendo tratado lá. Mesmo assim, ele continuou fazendo experimentos e ele foi tão bem sucedido nos seus experimentos, nas suas pesquisas, que ele estava escrevendo artigo para revistas grandes, bem conhecidas. O maior defeito de Mendeleev era que ele se irritava muito com as coisas e não gostava de ser contrariado. E antes de se formar na faculdade, ele já estagiava como professor e ele brigou, teve uma discussão com um funcionário e, como vingança, esse funcionário conseguiu um emprego para ele, só que não era um emprego de verdade, não tinha salário, não tinha nada para ele. E quando ele chegou nesse lugar, no meio de uma guerra, que ele viu que era uma vingança desse funcionário. E foi lá que o médico descobriu que a doença dele não era fatal. E logo após ele se mudou para Moscou e começou a dar aula, só que ele não tinha um salário. Os próprios alunos juntavam um dinheiro e davam a ele. Ele só continuou dentro da faculdade, dando aula de graça, para poder usar os laboratórios para ele aprender mais. Mas teve uma hora que isso não foi mais satisfatório para ele e ele tentou uma bolsa e acabou conseguindo. E com isso ele teve várias horas para estudar, para aprender mais. No caso, ele ganhou a bolsa e teve direito a 2 anos de viagem, então ele pôde trabalhar com outros pesquisadores em outros laboratórios e acrescentar as suas pesquisas. Viajou para Heidelberg para assistir palestras do Kirchhoff. Só que ele não gostou das palestras, então ele foi trabalhar com o Bunsen, do Bico de Bunsen. Mendeleev então se viu no lugar certo, trabalhando lá de Bunsen, pois tinha o privilégio e acesso aos melhores desenvolvimentos, aos últimos desenvolvimentos da época. Então, outra vez, o pavio curto de Mendeleev complicou as coisas. Ele e Bunsen não se acertaram, porque ele não gostava de ser contrariado. Então ele foi para a Europa, onde passou a morar num apartamento de 2 peças, onde uma ele fez um laboratório improvisado para continuar fazendo seus experimentos. Ele escreveu um manual de química inorgânica e, na época, como ainda é hoje, tem a diferença de química inorgânica, que é para matéria morta, e química orgânica para matéria viva. Então ele escreveu os princípios da química. E foi ali nesse livro, quando ele estava organizando, que ele viu que tinha que existir um padrão entre os elementos. Porque como se dividiu entre a família dos halogênios, por exemplo, deveria ter um padrão a se seguir para ser cientificamente algo que fosse
explicado, que tivesse como explicar a ordem dos elementos. Dali 3 dias, Mendeleev ia viajar, e ele não queria viajar sem que soubesse do padrão dos elementos. Mendeleev então estava tentando achar uma forma de separar os elementos de acordo com as características que cada elemento tinha parecido com a outra, tentando ajustar ele todo. Então, como ele gostava muito de jogar paciência, isso acalmava ele que tinha que separar os naipes, e então ele pensou em fazer isso com os elementos também, escrevendo os elementos em cartas, parecido com o jogo. E foi através dessa experiência com a água que ele conseguiu separar os grupos. Então, como o Roger falou, ele botou nessas cartas que ele fez como se fosse o baralho, o nome do elemento, o seu peso, suas características para separar. E separar de ordem crescente, assim como um jogo de paciência mesmo. Separar na cor, no naipe, no número, para criar uma ordem e uma lógica para os elementos, para padronizar eles, diria. Mais ou menos isso. E aí ele viu que ele botou a forma dos halogênios em ordem. E ele viu que encaixava, menos o telúrio, que ele não estava no lugar certo, não batia com o resto da informação. No caso, quebrava o padrão que estava se tornando. Mendeleev sabia que isso ia ser uma diferença bem grande para a ciência, então ele estava bem chateado por não ter descoberto ainda e cansado. Ele adormeceu na mesa por cima das cartas e depois disso ele sonhou. Então, gente, ele falou que nesse sonho ele viu uma tabela dos elementos totalmente organizada, de forma que tudo se encaixava perfeitamente. Então, assim que ele acordou, ele pegou um papel e começou a riscar, assim como ele viu um sonho que era a organização dessa tabela. Esses elementos eram listados de acordo com o peso atômico, em ordem de peso atômico, e de uma forma periódica, por isso o nome de tabela periódica. Ele organizou os elementos em colunas verticais, que eram pelo peso atômico, e em colunas horizontais, que era pela semelhança. Então ele percebeu que alguns elementos não se encaixavam. E ele, como ele era arrogante, mais uma vez ele botou a culpa na ciência. Ele disse que a ciência estava errada. A pesquisa da ciência estava errada. Mas mesmo assim, ele fez cálculos, e nos cálculos dele tinham números de peso atômico que se encaixavam naqueles faltantes. E ele disse que no futuro iam se descobrir elementos que iam ser com aquele número X de peso atômico, de raio. Ele calculou tudo e deixou ali certinho o que entraria naquele lugar. Quando tu descobrir tal elemento que tem esses números, ele entra aqui. E o mais impressionante é que realmente aconteceu. E foi por isso que ele ficou tão famoso, já que ele previu alguns elementos que entrariam ali naquelas lacunas. Sim, porque além dele fazer uma ordem para os elementos, ele conseguiu prever de forma matemática o que ia entrar ali. Ele previu totalmente o que viria no futuro. Então esse foi um pouco do livro, O Sonho de Mendeleev. Agora cada um vai falar o que achou do livro, se gostou ou não. Eu acho que de forma geral o livro ele apresenta uma das histórias mais importantes para a ciência, porque a gente, como faz química, a gente sabe o quanto é importante a tabela periódica, o quanto ela auxilia não só na química. E descobrir a história também, a genialidade, assim como não só Mendeleev, a gente citou vários nomes aqui durante o vídeo. Como foi importante o início da química, a alquimia, além dela ser mais uma feitiçaria, mas aprendeu muitas pesquisas, muitas coisas que hoje em dia a gente pode usar. Não, e como tem nomes a citar de pessoas que eram à frente de seu tempo, uma genialidade assim absurda, que não tem explicação. Como as coisas surgiam, como... E também como eles foram construindo, tipo, o que estava no começo, depois a outra pessoa usou aquilo e foi só sendo construído um pensamento. Sim. Que até hoje ainda destruído está em também, desenvolvimento. Sim. A gente foi vendo correlação do início com o final, então pra te ver que tudo é importante. Não tinha como realmente falar da tabela periódica, do sonho de Mendeleev, da descoberta, sem falar da química no início para entender toda... Sem falar da trajetória até chegar à tabela periódica. Então se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo
E é isso aí, até a próxima. Deixa Se um inscreve comentário no aqui canal. embaixo se tem alguma dúvida sobre o livro ou sobre essa parte da ciência que E o ativa o Roger vai estar sininho. respondendo. Ative o sininho. Tem mais Tchau, vídeos. tchau. Tchau, gente.